campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao livro Nosso Lar, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, primeiro livro da série. Saúdo os irmãos, trabalhadores, amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier, que têm acompanhado os nossos trabalhos, e muito especial a leitura do nosso livro. Hoje nós vamos ler o capítulo 45 e o capítulo 46. Mas antes nós vamos lembrar, o 43, que tem o título Em Conversação. André é apresentado ao ministro Boaventura por Lísias, e ali Boaventura, com grande aprendizado, passou, Muito lindo esse capítulo. E o 44, o título é As Trevas. André e Lísias conversam, sobre o abismo, porque André ficou muito curioso, para saber, porque ele passou por uma etapa depois do desencarne no umbral, e ele ficou curioso e perguntou, sobre o abismo. E Lísias explicou, o abismo é muito profundo, além do umbral, São aquelas entidades assim ferrenhas, que a gente sabe, pelas leituras, pelo conhecimento. E uma coisa que eu achei bem interessante foi a frase que ele usou: abismo atrai abismo. Qual será esse abismo, que nós levamos? Claro que é o abismo das imperfeições, meus amados? Mas vamos lá, vamos aí para o campo, no campo da música. Lindo, a música, o campo, muito, muito bonito mesmo. À tardinha, Lísias convidou-me para acompanhá-lo ao campo da música. É preciso distrair-se um pouco, André, disse ele gentil. Vendo-me relutante, acentuou. Falarei a Tobias. A própria Narcisa consagrou o dia de hoje ao descanso. Vamos? Eu, porém, observava em mim mesmo singular fenômeno. Não obstante a escassez dos meus dias de serviço, já dedicava grande amor àquelas câmaras. As visitas diárias do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobias, a camaradagem dos companheiros, tudo isso me falava particularmente ao espírito. Narcisa, Salúcio e eu aproveitamos todos os instantes de folga para melhorar o interior. Aqui e ali, suavizando a situação dos enfermos, que estimávamos de todo o coração como se fossem nossos filhos. Considerando a nova posição em que me encontrava, acerquei-me de Tobias, a quem o enfermeiro do auxílio dirigiu a palavra com respeitosa intimidade. Recebendo a solicitação, meu iniciador no trabalho anuiu satisfeito. Ótimo programa. André precisa conhecer o campo da música. E abraçando-me, não hesite, aproveite, volte à noite quando quiser. Todos os nossos serviços estão convenientemente atendidos. Acompanhei Lísias, reconhecido, atingindo-lhe a residência no Ministério do Auxílio. Tive a satisfação de rever a senhora Laura e informar-me quanto ao regresso da abnegada mãe de Heloísa, que deveria retornar do planeta na próxima semana. A casa estava repleta do contentamento. Havia mais beleza interior doméstico, novas disposições no jardim. Despedimos-nos, a dona da casa me abraçou e falou bem humorada. Então, doravante a cidade terá mais um frequentador para o campo da música? Tome cuidado com o coração. A emoção, Que deve ser uma emoção muito grande. E sorrindo com um nobre otimismo de sempre acentuou. Quanto a mim, ainda ficarei hoje em casa. Vingar-me-ei de vocês, porém, muito breve. Não me demorarei a buscar meu alimento na terra. Em meio da geral alegria, ganhamos a via pública.
As jovens faziam-se acompanhar de Polidoro e Estácio, com quem palestrava animadamente. Lísias, a meu lado, logo que deixamos o aérobus, numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso: finalmente vai você conhecer minha noiva, de quem tenho falado muitas vezes. É curioso, observei entregado, encontrarmos noivados também aqui. Ele fica admirado, né, com as coisas. Como não? Vive o amor sublime no campo mortal ou na alma eterna? Lá no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. Olha que lindo que ele colocou, ouro abafado nas pedras brutas. Tantos misturam os homens com as necessidades e desejos e estados inferiores que raramente se diferenciará a canga do precioso metal. Ainda não aprendemos o amor verdadeiro, né? A observação era lógica. Reconhecendo o efeito benéfico da explicação, prosseguiu: o noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecer-nos o olhar. Somos o que somos. Lacínia e eu fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. Raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviço da espiritualização. A miúde, convertemo-la em resvaladouro para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suportam o peso das nossas imposições. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Olha que frase, vou repetir. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, todavia é a expressão da verdade. E é assim, né? A obediência e a resignação são dois fatores importantes na nossa caminhada. Vamos continuar. Contudo, indaguei, tem você em mira novos planos para os círculos carnais? Não podia ser de outro modo, explicou ele, presuroso. Necessito enriquecer o patrimônio das experiências e, além disso, minhas dívidas com o planeta são ainda enormes. Lacínia e eu fundaremos aqui, dentro em breve, nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui a uns 30 anos. Havíamos alçado as cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam o extenso parque onde ostentava o encantamento de verdadeiro conto de fada. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes. Um espetáculo absolutamente novo para mim. Antes que pudesse manifestar minha profunda admiração, Lísias recomendou bem-humorado: Lacínia sempre faz acompanhar de duas irmãs, às quais espero você as honras de cavalheiro. Mas Lísias, respondi reticencioso, considerando minha antiga posição conjugal, você deve compreender que estou ligado a Zélia. O enfermeiro amigo nesse instante riu a valer, acrescentando: era o que faltava. Ninguém quer ferir seus sentimentos de fidelidade. Não creio, no entanto, que a união esponsalícia deva trazer o esquecimento da vida social. Não sabes mais ser o irmão de alguém, André? O André ainda traz, né, muitas coisas arraigado no espírito, né? Com o machismo, como essa ligação, né, da terra, até um pouco do ciúme, aquela coisa, né? Ri-me desconcertado e nada pude replicar, porque ele ficou sem responder, né?
porque ele já tinha levado para outro lado a questão de ser apresentado para as moças, né? Nesse momento, atingimos a faixa de entrada, onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Notei ali mesmo um grande grupo de passeantes em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou: nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo dos que ainda não pode entender a arte sublime. Mas no centro temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Que lindo, né? Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a regional. Ali, contudo, verifica-se o contrário. O centro do campo está repleto. Eu aí havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia. Extasiara-me ante a reunião que o nosso ministério consagrara ao governador, mas o que vi agora excedia tudo que me deslumbrava até então. Fabuloso, né? Deve ser esse campo florido, com coreto, com a música tocando, né? Imagina o bem que não faz ao espírito, né? Uma música boa, clássica, né? Nos traz tanta harmonia, né? Isso é muito bom. Vamos prosseguir. A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo nem excesso de qualquer natureza o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Era a expressão natural de tudo. A simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios. O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores, diferentes das que se conhecem na terra, guarnecem belos recintos iluminados e acolhedores. Divino lugar, né? Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas. Grupos de senhoras e cavalheiros entretinham-se em animada conversação, valiosa e construtiva, não obstante sentir-me sinceramente iluminado pela minha insignificância, ante aquela aglomeração seletíssima. Experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Ouvi frases soltas referentes aos círculos carnais, contudo, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícia ou de acusação aos homens. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Observei que ali o mais sábio restringia as vibrações do seu poder intelectual, ao passo que os menos instruídos elevavam, quanto possível, a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior. Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho. No entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento. Jesus era lembrado por todos como o supremo orientador das organizações terrestres. Que maravilha, né?
visíveis e invisíveis, cheios de compreensão e bondade, mas também conscientes da energia e da vigilância necessária à preservação da ordem e da justiça. Que beleza! Aquela sociedade otimista encantava-me diante dos olhos. Tinha concretizadas as esperanças de grande número de pensadores verdadeiramente nobres na Terra. Grandemente maravilhado com a música sublime, ouvi Lísias dizer: nossos orientadores em harmonia absorvem raios de inspiração nos planos mais altos, e os grandes compositores terrestres são por vezes trazidos às esferas como a nossa, onde recebem novas expressões melódicas, transmitindo-as por sua vez aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com um gênio que possui. Que coisa fabulosa, né? A inspiração. Vejam só o que ele comentou aqui, né? Que os grandes compositores são levados na espiritualidade, né? Para depois poder compor uma melodia divina. Que fabuloso, né? O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplendente e eterno da vida procede originariamente de Deus. O enfermeiro do auxílio, todavia, não pôde continuar. Fôramos defrontados por gracioso grupo. Lacine e as irmãs haviam chegado e era preciso atender os imperativos da confraternização. Que belo, né? Que belo capítulo esse, mostrando, né, o campo da música, né? Quem é bem inspirado deve receber essa força, né? Que lindo. Bom, vamos lá, agora para o capítulo 46, que tem o título Sacrifício de Mulher. Um ano se passou em trabalhos construtivos, com imensa alegria para mim. Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Até ali não voltava ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração, sempre com aquela vontade, né? Às vezes intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não receber auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros? Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontraram nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentar as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia a um ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, sem que visse a realização dos meus desejos. Ele sempre preocupado com a família, né? Com o pensamento ligado. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação em serviço útil. Não descansara, nossas tarefas prosseguiam sempre sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames.
À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se a ansiedade a rever os meus. A saudade dói fundo. Em compensação, de longe em longe era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tencionava cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma, sensível, comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Sempre ansioso, né? Vamos lá. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmeras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto. Mas, surpreendido e revoltado com semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar a senhora à carne? Por que internar-se de novo num caminho escuro sem necessidade imediata? Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição do teu pai, meu filho? Olha a pergunta dela, né? Ele não considerava mesmo, né? Estava muito desligado, não avaliando, né? Vamos lá. Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido impróficos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Não, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliar-o, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Ele ainda insiste que ela não volte à terra, né? Não duvido, no entanto. Os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. Que coisa mais abençoada essa criatura, né? Tão perfeita assim, com tanta lucidez. Olha só, espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. Olha que exemplo. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui, doravante. Reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar o teu pai a reencontrar o caminho certo. Pensei, redarqui. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? E ele continua, né? E ela diz, insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? Repito, né? Ela responde, não seria possível. Estudei detidamente o assunto, meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho, não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto, tenho em ti o amparo do futuro. Não te perca, pois, meu filho, e auxilia tua mãe. Quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entretanto, entremente zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Bem consciente, né? Da tarefa dela, coisa linda. Mas, indaguei, como se encontra ele? Como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Não, disse minha mãe com
significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse um auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Olha só que lindo, né? Mas isso é possível? E a liberdade individual? Minha mãe sorriu, algo triste, e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Vejam só. E a providência faz isso, né? Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo relativamente à liberdade irrestrita. A alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quando ela tem lucidez, né, meus amados? Aí, quando ela não tem, tem que impor, né? Para que ela possa crescer, né? Muito lindo isso. Quanto mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Enquanto me perdi em graves pensamentos, continuou ela retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam. E não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhes subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação. Elas iam envolver, né? E a providência, né, já conseguiu. Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes em mão dos inimigos? Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora muito calma, devem pairar em nossos corações, em nossos lábios. Antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho, não tomes empréstimos à maldade. E essas mulheres, indaguei, o que será feito dessas infelizes? Aqui está bem claro, né? O que a gente constrói, o que a gente semeia, né? O que a gente planta vai semear, né? E vai colher, né? Então, é isso aí. Aquilo que eu sinto é o meu plantio. Se eu sou inferior, eu vou implantar coisas inferiores, claro. Mas vou semear dores que vão me fazer acordar. Aí, né? É isso aí. E aí eu vou plantar, vou colher para o aprendizado, né? E ele estava impressionado, o André. Minha mãe sorriu e respondeu: serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar da terra um incêndio com petróleo. Vejam só, né? Não se apaga um fogo com mais, né? Mais coisas que vão fazer arder mais ainda o fogo. É isso muito bem, né? É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. Imagina 3 almas, né? Com tanta deficiência e essa mãe que vai abraçá-los. Olha que grande lição, né? Para colocar eles no prumo da perfeição. Que coisa bem abençoada. Ela vai ser um exemplo para eles, né? E os olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar o horizonte do Pervil, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse ao nosso lar,
cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Que lindo, né? Identificando o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Ele reconheceu, né? Que essa mãe abençoada. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe, era muito mais do que isso. Era a mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Que linda lição abençoada, né? E assim encerramos esses 2 capítulos lindíssimos de ensinamento. Agradeço pela companhia da leitura. Continue acessando o nosso canal, deem um like nos nossos trabalhos, inscrevam-se aquele que ainda não fez a sua inscrição, e que Deus, meus amados, continue nos amparando, nos dando muita inspiração, e que a gente acate o amor desse Pai eterno, e que Jesus, nosso irmão maior, nos abençoe sempre. Até a próxima, meus queridos, se Deus quiser. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site